Bom dia a todos, estudantes. É, Era necessário que eu me colocasse para vocês diante do que aconteceu e diante do que está acontecendo. É um momento da gente conversar um pouquinho e tentar estabelecer algumas coisas. Nós tivemos aí uma semana extremamente atribulada no Vicente Leporassi. Nós recebemos aí a proposta de ensino integral, com um curto prazo de tempo para uma decisão. E felizmente nós, no desenrolar de todo esse processo, nós conquistamos algo que eu acho que é de suma importância, que é a possibilidade de diálogo. E um diálogo inclusivo, em que os estudantes finalmente possam participar de maneira bastante efetiva. O Vicente Leporassi, é importante deixar claro, o ano que vem ele não será uma escola de ensino integral, o ano que vem. A supervisão pede para que esse debate ele se aprofunde. Isso quer dizer o seguinte, que a ideia ela não está em ser descartada, ela foi simplesmente adiada, tá? O que acontece é o seguinte, o Vicente Leporassi é uma coisa pessoal, é minha opinião, ele cometeu dois erros, que primeiro não foi participar os estudantes desde o início dessa discussão, mas isso também tem a ver com o tempo que foi dado, né? Um tempo bastante curto. E o segundo erro, talvez o mais expressivo, foi que mesmo com uma votação por parte dos pais que deixava claro de maneira massiva, incontestável, a recusa em relação ao projeto, o conselho acabou aprovando o projeto, né? Pelo parecer do conselho de escola, o projeto ele teria sido aprovado sim. E felizmente a supervisora de ensino, não me cabe citar nomes, ela foi bastante sensível. Ela foi bastante sensível e percebeu que havia uma discrepância muito grande entre aquilo que foi expresso pela comunidade, e ela também não só expressou nos votos. Naquele post que eu fiz, a presença dos alunos, a quantidade de compartilhamentos, e depois eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, foi uma coisa absurda, né? Então ficou muito claro que essa manifestação de descontentamento, ela acabou influenciando também nessa percepção da dirigente, que foi inteligente e foi sensível a ponto de falar, olha, vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprofundar o debate, e aí depois a gente pode até tentar, né, implementar até o projeto. Se for a vontade da comunidade, tem que ser implementado mesmo se for a vontade da comunidade escolar. Né? Então qual é o momento agora, senhores, senhoras, meninos e meninas? O momento é de diálogo, o momento é de ouvir. E o ouvir, gente, não é impor uma opinião. E é isso que eu queria dialogar com vocês. Democracia pressupõe o respeito ao diferente. Democracia pressupõe, inclusive, a possibilidade do diferente estar certo. E isso tem que ser colocado. Eu tenho uma convicção de que esse projeto, tal como ele foi apresentado nesse momento, ele não é viável para a comunidade. Eu acho que uma escola de ensino integral ela precisa de um aparato, mas realmente um aparato que, no meu modo de entender, essa proposta ainda não contempla. Né? E além disso, eu acho que a questão fundamental, independente se desse modelo ele funciona ou não, que isso é discutível, mas o que mais me assustou e que me fez ser contrário é que esse modelo de escola, até que me provem o contrário, ele me parece um pouco excludente, no sentido que ele não possibilita a frequência daquele aluno que trabalha, aquele aluno que cuida dos irmãos em casa, aquele aluno que faz cursos, enfim, o aluno da periferia, o aluno da quebrada, né? Então, eu não consigo ver de que maneira uma escola que deixa tantas horas um aluno lá dentro, independente de funcionar ou não a escola, eu repito, mas eu não imagino como essa escola ela pode servir a esse aluno. Então eu tenho medo de que o aluno da quebrada, ali do entorno do Vicente Leporassi, ele seja excluído. Né? Mas isso é discutível, eu posso estar errado, eu admito. Eu posso estar errado, né? Mas pelo menos não foi isso que as urnas me disseram. As urnas, inclusive, confirmam, e esse contato que eu tive com os pais, nesse dia inteiro de debate, confirma essa minha percepção. Mas posso estar errado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Fundamentalmente, esse acho que é o motivo de ser esse vídeo. Tenho lido, tenho visto, tenho ouvido comentários mais ou menos assim, olha, se o projeto passar, nós vamos pichar, nós vamos fazer, nós vamos causar. Tenho visto com uma certa assombro relatos de repente, professores que estão sendo hostilizados, professores que são favoráveis ao projeto e têm esse direito, sendo hostilizados como traidores, vendidos. Isso não é verdade, gente. As pessoas têm o direito
de defender aquilo que elas acreditam. Elas têm o direito de defender. E isso é justo, isso é legítimo. Eu quero dar um conselho para vocês, e eu quero que vocês me ouçam bem. Vocês vão ser inseridos nesse processo de debate. A voz de vocês será ouvida. Só que para uma voz ser ouvida, ela tem que ser qualificada. Ela precisa ter respaldo moral. Se vocês começarem a tumultuar, a quebrar, a sugerir hostilidade contra pessoas que pensam diferente, isso desqualifica o discurso de vocês. E não é só na escola, não, isso é na vida, gente. Isso é na vida. Né? O conversar, o dialogar, pressupõe o respeito ao outro. Pressupõe saber ouvir, saber argumentar e saber também reconhecer e aprender quando, de repente, o ponto de vista do outro se mostra coerente. É isso que nos faz engrandecer enquanto pessoa. E esse é o motivo de ser da escola, gente. Isso aqui não é uma disputa, não é um campo de futebol, não é um jogo de futebol para ver quem é que vai fazer mais gol. Não é isso. O objetivo, tanto meu, Edivan, quanto de vários colegas que também são favoráveis ao projeto, é o melhor. A divergência é que esse melhor nós entendemos de maneira um pouco diferente. O caminho para chegar a esse melhor nós entendemos de uma maneira um pouco diferente. Então, assim, gente, o espaço ao diálogo está aberto. Nós ganhamos uma sobrevida de 1 ano. Então, dá para dialogar, dá para, de repente, visitar essas escolas de tempo integral, ver qual é a realidade. Tem espaço para isso, gente. Né? Então, assim, vamos focar no diálogo. Esqueçam esse papo de tumultuar. E, assim, tumultuar é diferente de protestar. O protestar é quando você, de maneira organizada, você externa uma opinião. Isso é o protestar, é uma manifestação, é uma passeata e daí por diante. Não estou dizendo que isso não pode ser feito. Assim, não vejo que seja o caso agora, mas isso pode ser feito. Né? Não vejo necessidade. Mas eu me refiro às atitudes às sugestões mais belicistas. Aquelas que estão dizendo, olha, vamos quebrar, vamos sujar, vamos ofender. Isso não cabe, gente. Isso desqualifica o discurso de vocês. E eu, pessoalmente, eu não teria como defendê-los numa situação como essa. Uma coisa é defender assim, olha, eu quero que meu aluno fale. Eu quero que meu aluno tenha voz. Isso eu fiz aí a semana inteira. Isso é fácil fazer porque é o justo, é o correto. Agora, eu não tenho como defender aluno que está chutando a escola. Eu não tenho como defender aluno que hostiliza professor porque pensa diferente. É impossível fazer isso, gente. Né? Então eu peço encarecidamente, gente, o momento é de diálogo, a escola é espaço de diálogo. Nós conquistamos isso a duras penas nesses últimos 3 dias. Então não joguem isso fora, pessoal, com infantilidade. Não joguem isso fora, pessoal, com estupidez. Sejam inteligentes, senhores. Tá? E assim, vamos estudar essa proposta, né? E eu penso o seguinte, se essa proposta ela não for realmente aceita no decorrer do tempo, uma batalha do Vicente Leporassi é fazer com que aquelas escolas, aquelas salas de aula à tarde, elas tenham aluno. E nós sabemos que nos últimos 4 anos o Vicente ele tem encolhido à tarde. E eu tenho uma percepção sobre isso. Houve um desvio de fluxo, escolas, o Berenice, por exemplo, o Hélio que mandavam para o Vicente Leporassi, os alunos estão sendo encaminhados para outras escolas. Então uma das coisas que a gente vai tentar aí pleitear, negociar com nossos superiores, com a diretoria de ensino, é a possibilidade do Vicente Leporassi, de repente, fazer uma campanha para que a gente possa ter esse alunado de volta. E aí sim, nós teríamos a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série à tarde, e aí definitivamente talvez esse projeto de escola integral ele não venha a se concretizar. Mas porque uma coisa é claro, gente, se o Vicente Leporassi realmente encolher e praticamente fechar a tarde, é muito difícil fazer frente a esse tipo de projeto. Porque a escola está ociosa, não tem por que dizer não a ele. Então, se o projeto foi o entendimento da comunidade de que o projeto ele é inviável, eu acho que uma batalha importante, talvez até mais importante, é trazer esse fluxo de volta para dar esse fôlego para o Vicente Leporassi à tarde. Tá? Então pensem bem, discutam entre vocês, conversem, mas entendam, isso é democracia, e democracia vale aquilo que a maioria decide, e decidir de maneira honesta, de maneira justa, de maneira ética, e saber aceitar, inclusive, quando estamos errados e quando somos a minoria. Isso tem que ficar claro para vocês, pessoal, e isso é lição de vida para vocês, tá? Democracia, pessoal, não é só uma palavra. Democracia é um jeito de viver, é um jeito de se relacionar com as pessoas. Sobretudo, é um jeito de saber enxergar o outro e reconhecer no outro igualdade.
e reconhecer no outro nós mesmos, né? E inclusive a possibilidade de estarmos errados, tá? Força, pessoal. Um abraço, um beijo no coração de vocês aí e tamo junto, tá bom? Tamo junto. Um abraço.